a vinculação que a gente tinha em torno do planejamento, né, a centralidade do planejamento era a ação orçamentária. Então, a lógica anterior é que a partir do dinheiro que eu tenho, eu vou descrever e vou detalhar os produtos que eu vou fazer com aquele dinheiro. Tá? Qual é a lógica que a gente tem nesse ciclo que vai começar ano que vem, mas que a gente está elaborando agora? A lógica é que, ao pensar uma iniciativa, eu estou pensando os resultados e as entregas que eu quero alcançar. Tá? E depois de eu pensar os resultados e as entregas, eu vou pensar o que está financiando esses resultados e essas entregas. A vinculação orçamentária, ela deixa de ser direta com os produtos e resultados. O que significa? Significa que, dentro de uma iniciativa, eu tenho um produto relevante, tenho um produto finalístico, e para a execução desse produto relevante finalístico, eu posso ter uma ou mais ações orçamentárias. E essas ações orçamentárias, como eu falei anteriormente, ela pode ser de L4 a L5. Hoje, por exemplo, a gente tem casos de 2 ações que têm as mesmas entregas, mas nós temos produtos que são duplicados, porque necessariamente essas ações precisam estar ali porque são de WOs distintas. Nesse novo caso da metodologia, eu posso ter uma iniciativa que vai estar tratando daquele esforço que eu estou fazendo dentro daquela área e ter somente 4 produtos, ao invés de ser 8, por exemplo, que vão estar mensurando as entregas necessárias. Quais serão os atributos de uma ação orçamentária? Título, descrição do gasto, fundamento legal, unidade orçamentária, função, subfunção, o tipo da ação, se é projeto ou atividade, L4, L5, e a meta financeira. Qual é a definição que está no manual de ação orçamentária? Elemento orçamentário onde estão alocados os recursos para aquisição ou contratação dos insumos necessários à realização da iniciativa a qual se vincula, no nível operacional. Tá? Divide-se em projetos e atividades e é o elo de conexão entre o PPA e a lei orçamentária. Tá? Então, uma ou mais ações orçamentárias vão estar financiando uma iniciativa, vai estar entregando um ou mais produtos. E aí essas ações orçamentárias, elas podem ser, primeiro, de WOs distintas, elas podem ser de grupos de gás distintos, ou seja, se eu estou trabalhando com uma iniciativa que está tratando primeiro da construção e depois da manutenção daquela atividade, da execução daquela atividade, não preciso ter 2 iniciativas. Eu posso ter uma iniciativa que vai estar trabalhando com aquele objetivo mais macro e 2 ações orçamentárias que está tratando da mesma coisa. Está tratando primeiro de um projeto e depois da atividade. Então, esse também é o ganho que a gente tem em termos de planejamento. Então, a gente também simplifica, primeiro, em termos de monitoramento, e simplifica também na orientação para o resultado. Tá? Título, né, o título da ação deve descrever sinteticamente os gastos previstos. Tá? Unidade orçamentária, né, que é o órgão ou entidade estadual para a qual são consignadas as dotações específicas na LOA, que vão ser alocadas nessas ações orçamentárias. Na maioria dos casos, a UO de uma ação e a unidade de planejamento elas são coincidentes. Né? Mas tem situação que já é diferente. Por exemplo, a UO trata de um fundo específico, enfim, e a UP não é o mesmo nome, mas, dentro desses casos, a UO vai estar financiando a ação que tem aquela UO, vai estar dentro de uma iniciativa. E aí é o campo novo, que deverá ser elaborado, e no caso das ações que já existem, também elaborado, mas vai ter ação, então você já vai saber qual é a ação e vai ter que ser escrito esse campo pertinente a essa ação, que é o de descrição do gasto. E o que a gente espera em termos de escrita para esse campo e o que a gente espera também em termos de ganho de relatório e de ganho de transparência também. Que a gente consiga trazer a descrição das aquisições, contratações e demais operações que devem ser financiadas com os recursos da ação orçamentária. Então, nesse campo, é o campo que eu tenho para justamente fazer o detalhamento do que eu estou comprando, do que eu estou, enfim, contratando, do que eu estou adquirindo com aquela ação orçamentária. Tá? E o outro ganho que a gente espera, justamente, é ter uma vinculação daquela ação orçamentária e expor, num relatório de gastos, por exemplo, que pode ser muito pertinente,
em termos de controle, em termos enfim, de prestação de contas elaborado internamente, que vai justamente ter o detalhamento para onde aquele dinheiro está indo e o que eu estou atingindo com aquele dinheiro. Qual é o elemento de planejamento que está vinculado àquilo? A essa iniciativa. Então, você tem um elemento de planejamento, que é o objetivo que eu quero atingir, com aqueles dinheiros, né? Ou seja, com aquelas notas de empenho que estão liquidadas, que podem estar descritas no campo de descrição da ação. Tá? Fundamento legal, então, indicação de normativos que justificam a criação da ação, como artigos constitucionais, leis ou decretos e normas vinculadas a políticas públicas sob a responsabilidade do órgão setorial. Tá? E aí, dois outros elementos que também tratam muito da ótica orçamentária, que é a função e a subfunção. A função, geralmente, está muito vinculada ao que o órgão faz, né? Então, atividade, enfim, então, saúde, educação, enfim. E a subfunção ao que é aquela ação específica, para onde aquele dinheiro especificamente está indo. Então, por exemplo, você tem um gasto de publicidade, de utilidade pública, que está na função saúde, e a função comunicação, subfunção comunicação social. Um gasto de nutrição escolar, que está na função de educação, e uma subfunção de alimentação e nutrição. Tá? Um gasto de delegacias especializadas no atendimento à mulher, que a função seria a segurança pública, e a subfunção de direitos individuais, coletivos e difusos. Então, essa relação de função e subfunção, a função está vinculada à finalidade do órgão e a subfunção em relação aos gastos que estão sendo realizados, os esforços que estão sendo realizados dentro daquela subfunção. Duas categorias que a gente tem dentro da ação orçamentária. Vale lembrar, as ações não orçamentárias não estarão mais no próximo PPA, que é o grupo de gasto. Então, a gente tem projeto e atividade. Projeto, como boa e qualquer definição de projeto, tem início, meio e fim. Então, é um conjunto de operações limitadas no tempo que financiam a expansão da produção pública, criam infraestrutura para novas atividades ou implementam ações inéditas num prazo determinado. Tá? E a atividade é um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, financiando demandas finalísticas da sociedade ou do próprio Estado. Tá? E aí sim, você tem, até dentro da Constituição, a obrigação de gastos que ultrapassam o exercício financeiro de estar no PPA. E isso impacta o que hoje em dia? Como isso seria visualizado hoje em dia? Esse gasto estaria vinculado a uma iniciativa que está sendo orientada para o resultado. Tá? Então, eu posso estar fazendo essa vinculação para expor, né, e cumprir essa previsão legal de aparecer no instrumento de planejamento, que é o PPA. Mas, se não for o caso, é importante fazer a distinção adequada entre os recursos que financiam a atividade finalística do órgão e daquelas que financiam a sua manutenção. Então, a gente vê muito hoje em dia também de ações orçamentárias que o gasto que está sendo feito ali poderia estar muito bem sendo feito em L2. Está sendo feito em manutenção. Um outro esforço que a gente chegou a fazer é que a gente tem também um conjunto muito grande de ações orçamentárias que não tiveram nenhuma execução durante o ciclo. Tá? Então, ações que não tiveram execução durante todo o ciclo vigente, elas não aparecem na lista que foram enviadas. E a gente orienta muito que não seja feita a vinculação, justamente porque essas ações, se antes elas já não tinham, talvez agora elas muito menos também tenham alguma vinculação com o resultado estratégico. Tá? Meta financeira. A meta financeira da ação orçamentária é a previsão do gasto para o quadriênio. Tá? Então, a gente tem uma mudança na elaboração da meta financeira nesse período, nesse ciclo. A meta financeira antes era uma atividade que vocês colocavam no sistema e hoje, para as ações de L5, o valor vai vir do PIERG. Então, o PIERG será preenchido e vai aparecer depois para vocês o que foi preenchido naquele valor daquela ação que está vinculada a uma iniciativa. Para as ações de atividade, vai virar o valor da POD e corrigido anualmente, de acordo com alguns índices, para os próximos 4 anos. Tá? E depois a gente vai ter uma tarefa que vai ser a validação ou não, alteração ou não, do que foi oriundo dentro desse preenchimento desses dois instrumentos.